Olá! Hoje é dia da gente falar da defesa dos animais, de trabalho e assistência social. Minha convidada de hoje é ativista da causa animal há mais de 40 anos, natural de Novo Hamburgo, filha do seu Darcy e da dona Cléris, foi idealizadora da Secretaria Especial dos Direitos Animais em Porto Alegre. Ela é esposa de José Fortunati e, assim como o marido, seguiu a carreira política, chegando a ser deputada estadual de 2015 a 2018. Além de mãe do Bernardo, ela possui mais de 30 filhos de 4 patas. Atualmente é secretária estadual do Trabalho e Assistência Social. Hoje teremos uma conversa de peso com Regina Becker Fortunati. Seja muito bem-vinda, secretária Regina, para essa conversa de peso. Muito obrigada, Rodrigo. Eu quero te agradecer esse espaço, dar um alô para todos os teus telespectadores e uma alegria poder estar aqui na Vale TV, dividindo esse momento contigo e com todos que nos assistem. Na tua cidade, na tua terrinha. Na minha terra. Eu não sei se a tua terrinha é Novo Hamburgo ou é lá na Lomba Grande. A minha terra é lá em Lomba Grande, né? Novo Hamburgo é a sede, como a gente sempre fez referência. Lá em Novo Hamburgo, o pessoal do Lomba Grande. Lá em Novo Hamburgo. Não, mas a minha terra é Lomba Grande. Lomba Grande é o meu berço, Lomba Grande é o lugar que me acolhe, é lá o lugar predileto no mundo, não existe coisa igual para mim como Lomba Grande, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou uma lombagrandense. A tua mãe, uma figura muito querida na localidade, há pouco tempo falecida, né? Dia 28 de janeiro desse ano. Foi uma das tantas, dos falecimentos que eu senti nesse ano, né? Está um ano pesado de perdas muito importantes, né? Eu sei quanto para ti também é uma perda muito especial, a mais, evidentemente, mais significativa de todas. A tua mãe é uma pessoa muito querida na comunidade, muito presente. Sim. E foi uma das pessoas que ajudou a contar um pouquinho da história da nossa cidade no nosso filme Movimentos, né? Exatamente. Tu recebeu esse presente também no nosso DVD. Com certeza. Para poder guardar de recordação. Como é que foi essa tua vida lá em Lomba Grande? Era outra. Hoje, Lomba Grande continua sendo o nosso bairro rural. Isso. Imagino que lá, pouco mais de 30 anos atrás, quando tu nasceu, né? A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, na verdade, fez um projeto, né, que incluiu Lomba Grande como um bairro. Sempre foi área rural. E isso causou, assim, um certo desconforto para a gente, né? Porque no momento em que a gente passa a ser um bairro e não mais tendo todas as características de uma área rural, nós corremos riscos, né? O risco de que, na verdade, as edificações passam a ser outras, as ocupações urbanas começam a se edificarem e que a natureza seja destruída. Então, esse é um problema que nós enfrentamos hoje em Lomba Grande. Por ser um local muito próximo, né, um coraçãozinho entre Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Taquara, Gravataí, é um local que está sofrendo uma especulação imobiliária muito grande, desordenada, sem ter uma preocupação em relação à preservação ambiental. Nenhum impacto ambiental aí, né? Nenhum estudo de impacto ambiental. Nenhum estudo de impacto ambiental, porque a questão principalmente da água, né, dos resíduos, o que fazer com isso? Então, a gente sabe que não é essa forma correta de trabalhar. Então, é uma preocupação. E o apelo que eu faço aí para a prefeita, né, que tem dado uma atenção, sim, à Lomba Grande. Recentemente, ela fez uma pavimentação que vai praticamente, né, do Rio dos Sinos até o centro de Lomba Grande, com alargamento da via, com calçada, né, em que pese não ter deixado nenhum espaço para plantio de árvores e flores, mas que olhe para Lomba Grande como uma alternativa, né, como uma alternativa de preservação ambiental e que a gente precisa, né, ter esse cuidado. Que é um lugar delicioso de passear para quem vai visitar, dar uma volta no fim de semana. As bicicletas tomam conta, né? É maravilhoso, é gostoso demais. Ali nasceu essa paixão pelos animais? Ali nasceu essa paixão pelos animais, sim. Minha mãe, como tu mesmo disseste, uma estudiosa, profunda conhecedora da história de Lomba Grande, era diretora também da Escola Estadual Madre Benícia.
e nessa escola eu fui criada. E com ela eu aprendi muitas coisas, principalmente conhecer todas as plantas, todas as árvores e todas as flores, né? O jardim da minha avó, em Lomba Grande, que era a avó M, era uma coisa fabulosa que eu nunca vou esquecer, porque era um jardim multicolorido, desordenado, como eu acho que tem que ser um jardim, e com espécies de flores incríveis, né? Então, aquela referência daquele jardim para mim é que muitas vezes é onde eu passeio, né, nas madrugadas que eu não consigo dormir. E essa paixão pelos bichos nasceu de um outro fato, né, um fato um tanto quanto cruel. O meu pai tinha um pequeno matadouro de gado e que depois esse matadouro se transferiu e foi para outros municípios e que se tornou um grande frigorífico com abate diário, às vezes, de 500 cabeças. E ali eu aprendi a conhecer o olhar dos animais que estavam indo para o abate. O quanto eles sofriam e quanto eles não queriam entrar naquela mangueira onde ia conduzi-los à morte. Eu percebia muitos chorando, a crueldade, muitas vezes, de matar vacas que estavam prenhes, que estavam perto de dar luz, porque ainda existe essa crueldade, não é? Que o borrego é uma coisa muito deliciosa. Está proibido hoje. Hoje é proibido, mas ainda acontece, clandestinamente acontece. Eu já tive a oportunidade de comer carne de vitela, eu gosto muito de carne e, evidentemente, a vitela é deliciosa. É, claro. Mas hoje não se come mais e eu também hoje eu acho que não comeria mais. Não se faz mais. Não cheguei ao nível supremo de abrir mão do churrasco, secretário. Mas eu espero que um dia aconteça. Olha, pelos prognósticos aí, pelo que a ciência diz, até 2030 não teremos mais o abate. 2030? Está batendo na porta. Não teremos mais o abate de gados e nem de animais, mas é por um outro fator. Porque é provado hoje pela ciência, e eu participei já de várias conferências mundiais. A última delas foi ano passado, no mês de março, em Brasília, que foi o Fórum Internacional da Água, e onde se discutiu muito essa questão. E por que até 2030 o abate de gado ele vai estar praticamente extinto? Porque hoje, o fato dos rebanhos existirem, nós temos 62% da poluição e do aquecimento global originado deles. A flatulência deles e dos gases provenientes da flatulência, da defecação, é a responsável por... já está muito mais alta, né? Tem gente que defende que é em torno de 68% do aquecimento global originado disso. Então, e o Rio Grande do Sul, na camada de ozônio, é uma das maiores manchas. Sim, a maior mancha aqui, exatamente aqui. Então, por causa exatamente do nosso rebanho. Do rebanho. Mas tem um outro fato, né? Um outro fato é que, como se consome muita carne, é necessário que se tenha muitos espaços, né, para poder criar esse gado. Então, nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul áreas nativas, né, onde esse gado tem espaço para se alimentar, mas não acontece isso, por exemplo, no Cerrado, em Goiânia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, o sul do Pará, uma parte da Amazônia, onde há o desmatamento. Esta terra é uma terra que não é propícia para pastagem, qualquer que seja, né? Porque o humus ele é um humus com profundidade muito pouca. Então, a pastagem para o gado dá bem até o 3º ano. Depois, então, é abandonada a pastagem para o gado e entra uma outra cultura, que é a cultura extensiva do soja. A cultura do soja, ela dá bem usando agrotóxicos e fertilizantes por 5 anos e depois ela é abandonada. Então, esse processo de desmatamento ele está sendo muito violento. Desmata, faz pastagem, coloca o gado, fica um tempo, entra o soja, sai, vai para outro lugar. Então, isso está sendo rotativo. Aquela cultura de rotação de culturas que a gente aprendeu não existe, não existe mais. No centro-oeste... Na 4ª, 5ª série? Exato, não existe mais. Né? Então, o que nós presenciamos agora? Que foram dados divulgados recentemente pelos veículos de comunicação e pela ONU, né? O que se tem contabilizado, comparativamente ao último ano de desmatamento da Amazônia, nós tivemos o equivalente a aproximadamente 7.000 campos de futebol
de áreas devastadas no sul da Amazônia. Isso significa, sim, um desequilíbrio tremendo para aquela região, né, para aquele ecossistema, e que, na verdade, está sendo ocupado pelos rebanhos, né? Então, o que a ciência busca? A ciência busca mostrar que, se continuar o desmatamento e se continuar o aumento dos rebanhos, que, na verdade, né, alimentam poucas pessoas que têm essa consciência, mas dá muito dinheiro para um pequeno grupo. Essa é uma concentração muito grande de renda que lucra em cima desse tipo de comércio. E vai haver, consequentemente, já estamos vivenciando isso, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, e, consequentemente, as cidades litorâneas todas estarão ameaçadas se nós não tomarmos providências efetivas. Sem falar que para cada quilo de carne que é produzido, são milhares de litros de água consumidos. Sem contar a pastagem, né? Sem contar, então, fantástica. Muito alta, né? Muito alta. Então, é em torno de 60 litros por dia, né? Por cabeça. E aí, aonde é que nós vamos parar? Então, as políticas, né, públicas, elas têm que pensar no amanhã, né? Eu ensinei meu filho dessa forma, né? Qual é o compromisso que a gente tem enquanto pessoa nesse planeta? Qual é o compromisso que nós temos enquanto cidadãos, né, que somos aqui nessa nossa existência, curta existência, né? Na verdade, é uma chama de existência. De olhos aí, né? O nosso compromisso é só um, né? Que é cultivar o amor nesse meio onde que nós vivemos, tentar fazer com que esse amor possa ser espalhado e deixar o mundo um pouco melhor para as futuras gerações. E aí eu olho para trás e digo, a geração dos meus pais, a minha geração, meu Deus, né? Na história do homem, talvez foram as últimas 3 gerações que foram as responsáveis pela destruição do planeta. Na verdade, é isso. Então, eu deposito assim, toda a minha esperança, né, que a gente possa criar os nossos filhos, né, Rodrigo, de uma forma diferente, que a gente tenha essa consciência ecológica, que deixe as coisas um pouco melhor, porque senão as futuras gerações estarão sim ameaçadas. Eu ouvi de um grande líder mundial da África, nesse Congresso da Água, que ele diz, né, há vida depois das energias fósseis, porque a energia fotovoltaica ela é uma realidade já em muitos países e ela pode ser a grande alternativa, né? Mas não há vida depois da água. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que caminhar. Amém. Secretária, a senhora fala em amor, né? E como único legado, não deve ser nada fácil estar sendo secretária do Trabalho e da Assistência Social em dias difíceis como os nossos de hoje. Vamos falar sobre esse momento, sobre esse governo que está ocupando espaço no nosso Rio Grande do Sul, na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a secretária do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, Regina Becker Fortunati. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a secretária estadual do Trabalho e Assistência Social, Regina Becker Fortunati. Eu agora comecei a chamá-la de secretária, porque até então estou chamando deputada. Um trabalho destacado à frente da Assembleia, sobretudo na defesa da causa animal, uma das principais bandeiras indiscutível e de reconhecimento público imediato à causa animal. E algumas brigas muito fortes dentro dessa área nesses últimos 4 anos. Elas continuam. Secretária. A gente viu o hospital em Porto Alegre, a gente viu a causa do Pampa Safari. Os cães com leishmaniose visceral. Como é que a senhora está tirando tempo para cuidar, para continuar cuidando dessas pautas que permeiam a sua vida? Bom, Rodrigo, quando acabou o processo eleitoral, que eu fiquei como primeira suplente de uma coligação muito forte, a coligação mais forte que teve estabelecida no último pleito eleitoral, foi uma eleição completamente atípica, porque eu fui a única candidata de todos os partidos que não teve apoio de nenhum vereador, de nenhum vice-prefeito, de nenhum prefeito, de nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal. E fiz
33 mil votos. Né? Quem fez com que eu tivesse essa expressiva votação e que para mim é um motivo de orgulho muito forte, porque eu não fiquei chateada pelo fato de ter ficado como primeira suplente. Para mim foi uma vitória, né? Eu nem esperava que eu iria conseguir isso diante daquele quadro, daquele momento, tendo até o meu marido numa outra coligação, que era oposição, né? Que era o PSB, fez oposição, e não pude nem contar com a ajuda dele, com a participação dele na minha campanha. Então, naquele momento em que eu não sou titular, sou como primeira suplente, eu vou para os Estados Unidos. Eu estava definida a ir para os Estados Unidos, porque eu tenho um filho que mora lá, que trabalha no Banco Mundial em Washington, e eu estava determinada a ir. Vou passar um tempo nos Estados Unidos, né? Vou trabalhar na Human Society International ou na WSPA, alguma entidade internacional de proteção animal, e estudar um pouco, né, me reciclar, seria um momento assim de encontro comigo mesmo. Aí começou a negociação para a formação de todo o secretariado. E o governador Eduardo Leite me chamou para uma conversa, dizendo que ele gostaria muito que eu assumisse uma pasta no governo dele. E a proposta era criar uma secretaria especial dos direitos animais dentro do gabinete dele. Mas aí o PTB, através do nosso presidente, o Luiz Busato, atual prefeito de Canoas, ele disse que gostaria de um desafio maior para mim e que gostaria que eu assumisse o trabalho e assistência social dentro do governo do Eduardo Leite. Bom, me chamaram para uma reunião que começou muito cedo, até 13h, não tínhamos chegado a uma conclusão, porque eu não arredava pé. Eu dizia, eu não posso concordar em assumir uma Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, mesmo sabendo que eu tenho condições de fazer isso, porque isso me distancia daquilo que me move hoje, né? Que é o meu ativismo, que é o que eu gosto, que é o que eu amo e que eu sei da necessidade de políticas públicas para os animais. Nós criamos uma Secretaria Especial dos Direitos Animais em Porto Alegre, a SEDA, que ainda é modelo internacional de políticas públicas, né? Continuam as pessoas vindo a Porto Alegre buscando referências em que pese o atual prefeito tentar liquidar com tudo. E eu disse, eu não posso, governador Eduardo Leite, assumir essa pasta nessa condição. E ele, então, forçava, né, essa reunião ia e seguia, não tem negociação, daí ele propôs. Ele disse, só tem... eu te proponho, então, criar dentro da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social um espaço que se possa começar a construir políticas públicas para os animais. Bom, daí muda tudo, né? Isso não significa que dentro da pasta da assistência do trabalho a gente vai fazer atendimento veterinário, né? O pontual, de prestar assessoria, né? Veterinária, não é isso. É uma oportunidade que nós temos de incluir dentro do planejamento de orçamento do Estado a rubrica que cria um espaço, né? Da legislação que será enviada para a Assembleia Legislativa nesse segundo semestre agora, do ano de 2019, propondo a inclusão da competência da Secretaria de gerir políticas públicas para os animais domésticos do Estado do Rio Grande do Sul. É um trabalho que inicia, que ele é longo, que ele é muito árduo, mas que pelo menos a gente dá o chute inicial. Que lá no orçamento do Estado tem uma pequena rubrica dizendo, né, existe ali um valorzinho pequenininho, onde ano a ano ele pode ser acrescido, mas que vai nos permitir fazer parcerias, né, com os municípios, com a Fundação Nacional da Saúde, com o Ministério da Cidadania, né, de começar a construir esse quadro novo, onde um governador, né, que é um homem inteligente, um homem perspicaz, ele sabe da necessidade dessa causa, para que a gente possa implantar dentro da nossa pasta esse tipo de olhar. Mas, como tu disseste, o trabalho e assistência social, hoje, sim, é o grande desafio. Por quê? Porque nós estamos num problema seríssimo, né? Que é essa crise institucional brasileira que nós vivemos. Que não termina nunca. E essa crise institucional, na verdade, ela é composta de diversas crises, né? Que é o segmento da economia, que é o segmento das finanças, que é o segmento social, que é o segmento da política, que é o segmento da cultura, né? Então, vivemos uma crise institucional
que ela, na verdade, está no centro de uma série de outras crises. Verdade. E o que mais atinge as pessoas quando a economia está mal, né? Quando a política econômica está mal e a política financeira está mal, que são duas coisas completamente diferentes e que as pessoas normalmente misturam elas, o trabalho das pessoas é o primeiro a ser afetado. A cidadania, né? Porque nós temos hoje, na verdade, 30 milhões de brasileiros em situação de desemprego, seja ele formal ou informal, né? Com jornadas de trabalho que estão ceifadas, com perspectiva de futuro que não existe, com autoestima lá embaixo, com processos depressivos que entram em curso, né? Então, as pesquisas nos mostram aqui, o quê? Né? Que tem uma parcela enorme da população, enorme, que já totaliza quase 10 milhões de pessoas que não vão mais procurar emprego porque estão desanimadas, que já foram tantas vezes para a rua procurar oportunidades e que foram negadas, que elas estão conscientes de que não adianta ir para a rua procurar emprego porque elas não vão conseguir um emprego. Então, como enfrentar essa situação? Né? Então, nós temos dentro da minha pasta o FGTAS, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho, e que essa estrutura da FGTAS é responsável por tentar identificar vagas de trabalho nas empresas, organizações, né? Propiciar que essas pessoas tenham acesso... 131 agências do Cine espalhadas pelo Exatamente isso. Então, as empresas oferecem... E fazia muito tempo que elas não eram tão importantes para nós. Exatamente isso. Só que daí é necessário que a gente tenha um olhar diferente. E aí eu enfrento um novo paradigma, porque eu entendo que nós temos que olhar como é que está o futuro, né? Que chances de trabalho são essas que se apresentam ali, que elas não vão qualificar muito como nós sabemos que o mercado vai exigir. O Cine e a Fundação Gaúcha de Trabalho propiciam, através da própria estrutura interna, como também fazendo parcerias, né, com outras entidades e organizações, que se tenha capacitações. Agora, que tipo de capacitação é essa que a gente tem que propiciar? A gente sabe que a grande procura é o segmento dos serviços, né? Grande, 80% das cidades hoje apresentam vagas para serviços, por exemplo, comércio e tal. Mas esse serviço ele tem que ter um algo mais, que é o algo mais para o futuro, que é a questão, né, das tecnologias da informação. Eu conversei recentemente com a tua conterrânea, né, da Lomba Grande, Suzana Cacuta, que hoje está à frente da nossa Tecnocinos, que diz que tem 600 vagas de emprego em aberto, emprego com alto valor agregado, mas que evidentemente com um alto grau de necessidade de conhecimento técnico. Né? Essa conta só fecha se a gente for fazer pesado investimento em educação específica por muito tempo, né? Porque são empregos também que exigem uma qualidade, uma competência muito grande. Né? Essa conta não fecha a curto prazo, secretária. Não fecha. Isso exige um esforço muito grande, né? Da capacidade que nós temos que ter para capacitar pessoas para enfrentar essa nova realidade. E que essa capacitação ela tem que ser, sobretudo, motivacional, que ela consiga atingir realmente aquilo que o mercado busca, aquilo que o mercado precisa. Do contrário, nós não conseguiremos avançar nessa matéria. Então, o trabalho é o primeiro gap desse processo. E, claro, ele origina as questões da assistência social que atingem a família como um todo, né? Que são as crianças, que são as gestantes, que são os idosos, que são as pessoas que vivem naquele núcleo familiar e que, a partir dessa constatação e essa impossibilidade de suprir as necessidades da família, descamba num outro problema sério, que é a desagregação familiar. E, naturalmente, depois a violência urbana. Uma coisa leva a outra. Né? Agora, a questão da violência pública, também temos que ter um olhar diferente. Né? É sempre uma questão que eu me refiro. As pessoas falam muito da segurança pública, poucos investem na educação básica. Né?
A educação básica, falha da... se elegeram com o discurso da segurança, da educação básica. Da educação básica. Chega na hora, as coisas não acontecem exatamente. Exatamente. Fazer uma campanha do agasalho não é um problema para a senhora, que fez 7. Fiz. Na Prefeitura de Porto Alegre, fiz 7 campanhas. Agora, estou ajudando mais uma campanha, né, de uma iniciativa do nosso governador Eduardo Leite, que ouviu o nosso apelo, dizendo: governador, é necessário que a gente se antecipe, porque os governos anteriores do estado sempre faziam lançamento de campanha quando o frio já estava intenso. E nós conseguimos fazer na primeira semana de maio o lançamento. Já no primeiro ano, tá maravilhoso. No primeiro ano, e isso possibilitou que a gente organizasse, né, as equipes, a Defesa Civil, através do Coronel Rocha, que está à frente desse processo, montou uma equipe muito bacana e a gente está conseguindo chegar nessas entidades que estão inscritas, né, dentro das prefeituras para receber esses agasalhos. A quantidade de entidades ligadas à secretaria deve ser muito grande. Muito grande. Centenas, talvez milhares? Sim, são quase 400. E de outras áreas também, mas uma enormidade dessa rede de serviços que atende às mais diversas necessidades também. Sim, né? muitas. Evidentemente conectadas ao município, mas conectadas ao governo também. Na nossa secretaria, a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, não é uma secretaria fim, né, como é a Secretaria da Educação, por exemplo. Como é a Secretaria da Saúde. Né? Nossa, não. A nossa secretaria é uma secretaria meio, em que nós recebemos recursos federais e esses recursos são repassados para os municípios. Perfeito. 2 são os projetos prioritários da Secretaria? Exatamente isso. Estou ligado, conectando trajetórias e o acolher animal. A senhora determinou essas 2 políticas. O governador Eduardo Leite, ele solicitou que cada secretário, junto com a sua pequena equipe, desenvolvessem... Quando você diz pequena, para o pessoal entender, é pequena mesmo. Estamos falando aí de 7 pessoas conectadas diretamente. 8 pessoas conectadas diretamente. 8 pessoas conectadas diretamente ao nosso trabalho, né? Sem contar com a estrutura dos servidores Isso é já estáveis. um rearranjo que foi feito a partir desse governo. Exatamente isso. Primeiro, no início do governo Eduardo Leite, ele, na verdade, determinou que cada secretário nomeasse 4 servidores, né, que ajudassem a equipe mais próxima ao secretário. E agora, no mês de junho, então, mais 4 pessoas. Então, nossas equipes são extremamente reduzidas, mas, claro, a gente está contando com o apoio. E foram demitidos todos os CCs há Todos os CCs demitidos no dia 30 de março. Então, nossas equipes são muito pequenas de trabalho. A senhora está gostando muito de trabalhar com o governador? Eu estou gostando de trabalhar com ele. O que a senhora está enxergando de valores nesse homem? Eu enxergo neste homem um diferencial, porque ele cumpre aquilo que ele fala. E percebo nele que ele é um homem determinado. Ele não se deixa envolver por questões pequenas, né? Ele consegue fazer a mediação. Ele jamais se posiciona no sentido de determinar alguma coisa simplesmente pelo um canetaço, né? Eu vou explicar, vou dar só um exemplo. Essa semana eu participei de uma discussão sobre esse defensivo agrícola que é utilizado nas lavouras do soja, né? Que é o 2,4-D, que no interior do estado está sendo um desastre. Por quê? Ele é aplicado na cultura do soja, mas ele tem o que se chama efeito deriva. Ele é aplicado por aviões que fazem toda a pulverização, mas dependendo da pressão atmosférica, se é alta ou baixa, ele fica suspenso na atmosfera e ele sofre o que se chama efeito deriva. Ele pode deslocar até 30 mil metros. 30 mil metros? 30 quilômetros. E aí ele precipita em outro local, que não seja na cultura. Tipo no meio de uma cidade? Sim, no meio de uma cidade, numa horta, numa escola, num hospital. Ele cai ali, né? E ele seria inalado? Sim. A primeira coisa, né, são as frutas que começam a ficar doentes, as hortaliças começam a ficar amarelas. Ele é um veneno. Ele foi usado 2,4-D com 2,5-T. Ele foi usado o veneno laranja no Japão, que dizimou milhares de pessoas na Segunda Guerra. Ele é proibido no mundo inteiro e aqui no Brasil ele é amplamente comercializado, sem controle, e ele é letal. Ele é letal. Os outros países não permitem a comercialização pelo efeito dele, né? Ele origina câncer, ele origina impotência masculina, ele origina abortos, ele origina problemas de câncer de fígado, de vesícula biliar, de rim. Então,
não se usa. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Esse 2,4-D, ele está atingindo na região da fronteira culturas como a olivicultura e as vitivinícolas. Então, quando é época de floração agora, né? Primeira, segunda e terceira semana de agosto é a época onde as videiras elas começam a brotar. E aí, exatamente nesse período, é colocado 2,4-D na cultura de soja. Se ele passa por esse efeito deriva, ele atinge a oliveira ou atinge a parreira, os brotos secam. Então, a região da campanha, há 3 anos, está com um problema de não conseguir produzir quase nada. Vem diminuindo a produção e agora eles têm laudos técnicos que mostram que se esse ano for aplicado 2,4-D, daqui a 2 semanas, elas vão morrer. 3 anos sem produzir, depois morre. Então, fomos para uma mesa de negociação com o Eduardo, primeiro quem planta soja, segundo quem planta as oliveiras e as vitivinícolas, e foi um pedido, por favor, governador, a gente gostaria da sua ajuda, no sentido de que não autorizasse mais a colocação do 2,4-D enquanto a gente não tem um parecer técnico, as pessoas sejam treinadas, esclarecidas, que tenha certeza de que o produto está de acordo, porque tem muita coisa que entra clandestina do Uruguai. O que ele faz? Ele diz o seguinte, né? Não, eu gostaria que este grupo chegasse a um consenso e que me apresentasse um plano de trabalho junto com os técnicos que nós temos da Emater, junto com o Ministério Público, para que a proposta chegasse e que nós pudéssemos chegar a um acordo. Isto é uma posição de um estadista, né? que não cede pressão nem dos grandes agricultores e nem do outro lado, que está preocupado, sim, com a questão da vida, mas que é necessário analisar todas as questões. Então, é um homem que tem um perfil diferente, né? Ele mesmo diz, o meu governo não é um governo de rupturas, não é um governo de aniquilar o que os outros governos fizeram. Falando que no Cine, todas as pessoas que ocupam o espaço de coordenação continuam os do governo anterior. Não existe a necessidade da ruptura. Não existe a necessidade da ruptura, mas ele está determinado a fazer com que quem não trabalhe não fica. E que para nós isso é uma posição muito importante. Nós estamos com o nosso tempo hiper estourado, mas eu não posso deixar de perguntar para a senhora como é que está o nosso ex-prefeito de Porto Alegre, Zé Fortunati, seu esposo. O Fortunati está indo... Tenho visto muitas críticas, especificamente alguns veículos de comunicação do nosso estado, que acabam fazendo uma defesa do atual prefeito, inclusive de Porto Alegre, né, em torno do mandato anterior. A senhora tem como falar disso de uma forma muito reduzida? Tenho. Eu quero desde já deixar esse convite público para que ele retorne aqui. Estou sabendo que ele vai estudar em Portugal. Vai estudar em Portugal. Por algum tempo. Sim. Mas embarca em setembro. Isso. Ele venha nos visitar antes disso para a gente Será conversar dado sobre o recado e eu tenho certeza que ele vai atender o teu convite, Rodrigo. Bom, 2 coisas acontecem. Imagino que isso te machuque demais, porque a gente sabe da retidão. Porque também eu sou muito atingida, né? Eu sou muito atingida. Eu estou fazendo a defesa das casinhas comunitárias, dos cães comunitários em Porto Alegre agora, né? Mas, na verdade, o atual prefeito não quer e me atinge muito, dizendo que eu sou politiqueira, que eu estou fazendo política, que eu tenho interesse em eleição. Eu disse para ele, eu não sou candidata à eleição de nada ano que vem e o Fortunati também não. Então, um prefeito, né, que tem, na verdade, fruto de pesquisas, 8% de aprovação do governo dele, e o Fortunati, sem estar no nome dele, numa pesquisa feita agora pela empresa Métodos, constata que 86% dos porto-alegrenses tocaram no nome do Fortunati, sem o nome dele estar presente na pesquisa, demonstra, né, que ele seria um grande candidato à Prefeitura de Porto Alegre, que não é candidato. Então, isso tem muito a ver. O Fortunati tem que ser atingido, porque é necessário acabar com a imagem do Fortunati, porque talvez ele possa ser o candidato à Prefeitura de Porto Alegre. E os interesses, né, são muito grandes. Então, essa é uma questão muito séria que me atinge também, né? A outra questão é o fato dele ter saído do PSB, um partido que deu uma punhalada nas costas dele, e eu sofro com isso também, porque outros secretários do Estado, de assistência social e outras pastas, tentam me atingir do PSB, tentam me atingir por quê? Porque ficaram descontentes, magoados pelo fato do Fortunati ter saído do partido
não aceitando, né, que ele é um homem de posição e que não concordou pelo fato de ter sido traído do jeito que foi. Então, é muito complicado. Nesse momento, eu dei o maior apoio para ele ir para Portugal. Eu acho que um homem como ele, né, nossa vida é uma vida pequena, uma vida curta, é uma vida sem recursos, sem luxo, né? Nós sempre tivemos a nossa forma de trabalhar, nós somos pessoas honestas, somos pessoas que não devemos qualquer tipo de explicação a respeito de corrupção, jamais estivemos envolvidos nisso. E esse momento não é um momento bom para o Fortunati, com a formação que ele tem, posição que ele tem, para ficar aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu acho que o momento dele é o momento de se recolher, de estudar, de ser valorizado no quanto ele sabe, no quanto ele é. É um homem que tem princípios, que é um homem que tem extremo valor. Ele é um político que eu admiro demais, né, porque é um homem que tem um rigor da forma de agir e que a gente não tem muito por aqui, né? Seria muito bom se todos fossem. Gosto de ver esse brilho no olhar falando de qualquer assunto sempre. Obrigada, Rodrigo. Obrigado pela presença da senhora e pelo carinho sempre conosco. Muito obrigado pelo espaço e é uma alegria poder estar aqui contigo, dividindo esses pequenos momentos, né, de uma relação mais próxima contigo e com todo mundo. Secretária Estadual do Trabalho e da Assistência Social e em breve envolvendo políticas públicas também dos animais. A gente tem aí a nossa ex-deputada, cidadã de Novo Hamburgo, da nossa Lomba Grande, Regina Becker Fortunati. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.